Elas revelam intimidade, traumas, segredos, histórias de pessoas públicas que nós nunca teríamos acesso se não fosse pela leitura delas, as biografias. O programa Iluminuras de hoje abre as portas para esse gênero literário que é um misto de jornalismo, história, literatura. Vamos falar sobre as características do texto, o trabalho de apuração das informações e dois valores importantíssimos quando falamos em biografias: o direito à intimidade e a liberdade de expressão. Sobre esses e outros assuntos, eu recebo no programa a advogada Heloísa Corbe Bondan. Ela é uma obra artística, é uma obra literária, mas ela é uma obra que retrata a história de um país. E o escritor e jornalista Carlos Marcelo. Ele é biógrafo do cantor Renato Russo. A entrevista começa com o jornalista e escritor Carlos Marcelo. Carlos, muito obrigada pela sua participação em primeiro lugar. É um prazer estar aqui. Bom, você tem várias obras lançadas, dentre elas uma importantíssima aqui, que inclusive completa 10 anos, em 2019, Exatamente. Do primeiro lançamento, a obra O Filho da Revolução, biografia do Renato Russo. Isso. Foi lançado originalmente em 2009, chega agora a 10 anos, com 5 edições, e uma mais recente, que saiu há 2 anos atrás, com um capítulo novo, que eu acrescentei com novas entrevistas, e também ano passado saiu a primeira edição em capa dura. São 10 anos de trabalho, foram mais de 100 entrevistas para a primeira edição, mais 30 para essa nova edição, com esse novo capítulo, e a ideia era traçar um perfil do Renato a partir dos seus amigos, pessoas não tão conhecidas, e especialmente se deter na reconstituição desse período de um artista quando jovem. Ou seja, se o Renato foi um cantor, um poeta, que deu voz a milhões de brasileiros, especialmente falando sobre a juventude, o meu objetivo era contar como foi a juventude do Renato Russo. Aliás, antes dele ser Renato Russo, a juventude do Renato. Carlos, você é brasiliense? Não, eu sou paraibano, mas moro em Brasília desde 1985. Curiosamente, é o ano que a Legião Urbana sai de Brasília. E minha relação com a Legião Urbana, então, começa quando eu chego a Brasília. Eu descubro, por meio de fitas cassete, ouvindo aquele som urgente do rock candango, de bandas como a Legião Urbana, Plebe Rude, Capital Inicial, Escola de Escândalo, depois Finis África, Arte no Escuro. Então, é uma nova geração, uma geração que realmente canta assim, as angústias, as desilusões e as urgências de uma juventude urbana. E acho que é uma mudança aí também de patamar. Os jovens que até então eram muito representados pelos grandes ídolos da MPB, Chico, Caetano, depois com as grandes cantoras, Elis, Simone, depois um pouco Gonzaguinha. Então, quando chega o rock nacional, é como se tivesse uma passagem de bastão. Como é que era a relação do Renato com Brasília? Eles se estranhavam um pouco? Você me adiantava um pouco sobre essa história? Exatamente. Ele chega a Brasília em 1973, quando a cidade tinha 13 anos e o Renato também ia fazer 13 anos. Então, é um encontro de 2 adolescentes, Renato e a cidade. E como a gente sabe, quando os adolescentes se encontram e não se conhecem muito bem, há uma certa fricção, Há um certo encantamento, mas às vezes também acontecem algumas tensões. Não é um encontro muito fácil. E essa relação entre Renato e Brasília sempre foi um pouco conflituosa, que descamba até no show no estádio Mané Garrincha, em 1988, quando a Legião Urbana volta. Seria a volta do filho pródigo, para fazer um grande show com a sua cidade, e as coisas acabam não indo muito bem. Mas respondendo a tua pergunta, o Renato, então, aos 13 anos, chega a Brasília e começa a experimentar. E todas as possibilidades que havia em uma cidade que, apesar de controlada pela ditadura militar, era uma cidade muito silenciada e silenciosa, então o Renato começa a fazer barulho. Então ele experimenta fazer cinema, ele experimenta poesia, ele experimenta o teatro. Na verdade, isso eu conto também no livro, na biografia Renato Russo, Filho da Revolução, que a primeira vez que o Renato pisa no palco não é como cantor, e sim como ator de uma montagem de um grupo da cultura inglesa. O Renato foi aluno da cultura inglesa, depois professor. E, aliás, ele frequentava muito a cultura inglesa, a Aliança Francesa, a cultura hispânica, enfim. Ele gostava desse ambiente que existe e até hoje permanece na Asa Sul, de Brasília. Então, algumas coisas preservadas que fazem parte dessa Brasília do Renato. Inclusive onde nós estamos. Exatamente. Eu acho que o Renato estaria muito à vontade nesse ambiente. Nós estamos na Biblioteca da Aliança Francesa, aqui em Brasília, na Asa Sul, a área central de Brasília, bem pertinho da casa
onde morava o Renato Russo, Isso. a mãe dele mora até hoje. Exatamente. Né? Essa asa sul do começo de Brasília faz muito parte desse lado do Renato e é o que eu tento também reconstituir. Por isso eu entrevistei não só pessoas conhecidas, amigos conhecidos do Renato, como integrantes das bandas, do própria Legião, do Capital, da Plebe, mas também amigos não tão conhecidos, tipo o vizinho de baixo, sabe? Assim, o porteiro. Eu tentei reconstituir muito esse momento da vida do Renato Russo, quando ele não era conhecido como Renato Russo. Ele era apenas o Renato. Ele era o Júnior, como é conhecido, como a mãe dele o chama até hoje. Quando a dona Carminha se refere ao filho, ela não fala de Renato Russo. E ela deixa muito claro, Renato Russo era da minha casa para fora. Dentro de casa, ele era o Júnior, sempre foi o Júnior, até porque o pai do Júnior se chama Renato também, Renato Manfredini. Você falou agora há pouco sobre aquele show emblemático que deu aquele problemaço, confusão, briga, violência, no Mané Garrincha, em 1988. Inclusive, você abre o seu livro com esse show, né? Abre e fecha. Como é que você desenvolveu a narrativa da sua obra? Eu tentei estruturar a narrativa, eu usei alguns princípios, digamos assim, alguns parâmetros para estruturar a narrativa. Primeiro, um recorte, né? Assim, eu nunca tive a pretensão de esgotar todos os capítulos da vida do Renato. Eu preferi me deter na juventude dele, na formação desse artista. Até porque se fosse um livro para reconstituir todas as etapas da vida do Renato, seria um livro de 1.200 páginas. Né? E o livro já tem mais de 400 robusto, páginas. Né? Mas então, primeiro foi esse recorte temporal, da reconstituição da infância dele e da adolescência, por entender que isso foi definitivo para a formação do ideário poético e artístico do Renato. Também me permitiu entrelaçar a vida do Renato com a vida do Brasil, ou seja, com momentos históricos importantes vividos pelo Brasil, pelo fato de que o Renato cantava sobre esses fatos históricos que ocorriam e que ele vivenciou. Né? Então, por isso que no meu livro há referências bibliográficas importantes que vêm da ditadura militar, como, por exemplo, os livros do Hélio Gaspari são fontes, para mim, tão importantes quanto livros sobre ídolos do rock. Porque o Renato vivia nessa cidade controlada pelos militares durante uma ditadura militar e canta sobre isso. Ele se insurge contra isso também quando ele começa a fazer barulho com o Aborto Elétrico, que é a primeira banda do Renato Russo, que surge em 77, 78. Ele começa a bradar que país é este, né? Depois o Renato passa com uma fase como trovador solitário, se apresentando apenas com sua craviola, com seu violão, e aí surgem músicas bastante conhecidas, que depois seriam gravadas pela Legião, como Eduardo Mônica e Faroeste Caboclo, e aí depois ele monta a Legião Urbana, primeiro apenas com Marcelo Bonfá, e a ideia, isso é muito interessante, porque eu acho que eu explorei isso bastante no livro. O nome Legião Urbana não era originalmente para ser o nome da banda do Renato. Seria um coletivo de todos os grupos roqueiros de Brasília. Então, a ideia inicial seria que o Renato e o Bonfá alternassem vários músicos na sua formação. Depois, o Dado Villa-Lobos se fixa ao grupo, mas a ideia dele era que seria um grande grupo, seria uma legião urbana. Você é fã do Renato. Sim, também, imagino, mas para conseguir reunir essas informações, você me disse que você não escolheu exatamente isso aqui eu vou publicar, isso aqui é impublicável. Não, nenhum momento. Né? E na época não tinha nem a decisão do Supremo ainda. Não, sobre as biografias. Sobre as biografias. Nesse ponto eu fui muito afortunado, porque eu tive o apoio total e restrito da família Manfredini. Entrevistei o seu Renato, o pai do Renato, que faleceu 3 anos depois, ou 4 depois da entrevista. Fiz longas entrevistas também com a única irmã do Renato, Carmen Tereza, e com a sua mãe, Carminha, dona Carminha. E, não tem assunto proibido? Não tem assunto proibido. Tudo que me foi perguntado foi respondido, ou eles decidiram não falar por motivos íntimos. Mas, assim, tudo que eu apurei está no livro. Em nenhum momento, nenhum integrante da família Manfredini pediu para ler o livro com antecedência. Eles conheceram o livro junto com todos os leitores. E depois, quando o Juliano Manfredini toma conta do espólio do Renato Russo, que é o filho dele, que é o filho do Renato, ele me falou uma coisa que me marcou. Lá, no meu primeiro contato, depois de um tempo de ter entregue o livro para ele, ele falou para mim: Carlos, esse seu livro é tão importante porque eu conheci meu pai. Eu conheci muito do meu pai por ele. E eu faço questão de entregar para os meus amigos exemplares do seu livro para dizer: ó, meu pai era assim.
Então, isso me deixou muito gratificado também, né? Eu costumo dizer que Renato Russo é incontornável, né? Todo mundo conhece a música da Legião Urbana, mesmo que não goste, né? Há pelo menos 6 ou 7 canções que estão no imaginário coletivo brasileiro, né? E eu acabei não respondendo para você sobre o show do Mané Garrincha, porque a decisão de abrir e fechar o livro na reconstituição do show do Mané Garrincha. Porque mostra também no show quanto essa tensão. Essa figura polêmica, exatamente, muito intensa, nervoso, muito tenso, intensa, né? com muita intensidade. Com o Renato, como ele mesmo cantava, era sangue mesmo, não era mertiolate, né? Então, tudo era muito intenso. E isso, obviamente, gerava, toda ação extrema gera reações também extremas. Só que é bom lembrar que Brasília também era uma cidade tensa, vinha do Badernaço, Brasília era uma panela de pressão prestes a explodir, né? Vinha sendo silenciada durante toda a ditadura militar. Então é importante situar todo o aspecto conturbado do show do Mané Garrincha, onde houve dezenas de feridos, e o show que não chega ao seu final, e o Renato passa a ser inclusive ameaçado de morte na cidade depois daquele show, com o contexto histórico e político brasileiro daquele momento. Vamos contar para quem não conhece o episódio. Foi um show muito emblemático, ele voltou à cidade depois de muitos anos sem fazer show aqui. O que aconteceu? O que acontece é que em junho de 1988, né, que acontece esse show no Mané Garrincha, é a turnê de lançamento do 3º disco da Legião Urbana, chamado Que País é Este?, que resgata o repertório mais agressivo, o repertório mais direto do aborto elétrico. Então, não era um repertório suave, como, por exemplo, das 4 estações, né? O Renato ali está cantando músicas de origem punk, né? E o que acontece quando o show começa, pouco antes do show começar, e eu estava lá, eu assisti ao show, né? Eu conto também isso, eu me permito usar a primeira pessoa para dizer que eu saí daquele show me perguntando o que aconteceu, o que é que deu errado. Foi a Legião Urbana que deu errado? Foi Brasília que deu errado? Por que escrever um livro? Muito mais do que como fã, do que como jornalista, foi para tentar entender o que aconteceu. E acho que é preciso conhecer, mergulhar na história recente do Brasil para entender o contexto que aquele episódio ocorre. E foi uma briga generalizada. Sim, e começa antes com quebra-quebra de ônibus, dos ônibus que estavam chegando. O palco era muito baixo, não havia banda de abertura. É o maior show individual da história do rock brasileiro até agora, porque a gente não está falando de um festival, a gente está falando de um show único. Apenas a Legião Urbana iria se apresentar naquele dia e havia entre 40 mil e 50 mil pessoas. Em 88, sem telão, sem banda de abertura, com cachorros e cavalos sendo colocados pela polícia, que vinha ainda da ditadura militar, em cima dos fãs. Desde o início, muita tensão. Desde o início, muita tensão, a banda também erra, o Renato se irrita, o Renato começa a provocar a plateia responde, ele provoca a plateia e diz, é por isso que a gente não vai voltar nunca mais para essa cidade. E não voltou. E não voltou para fazer shows, ele voltou depois para ficar com a família. Mas eu entrevistei o Renato 2 ou 3 vezes, uma delas eu perguntei, a última pergunta, eu fiz questão de deixar para ser a última pergunta, falei, e quando é que você volta a fazer show em Brasília? Ele falou, você sabe que eu sou um homem de palavra, né? Então ele realmente nunca mais voltou a fazer shows, se apresentar com a Legião Urbana em Brasília. Você traz nessa sua obra, a mais recente, 10 anos depois, relançamento aí, você traz novidades, um capítulo. Isso. Né? Eu tentei mostrar neste novo capítulo, com novas entrevistas, como a obra do Renato permanece viva, como ela foi além da morte dele. E isso se deu por meio de novas entrevistas, e uma delas particularmente que me deixou feliz foi com a Marisa Monte, que ela comenta em detalhes a única parceria do Renato com a Marisa, uma música chamada Sou Parsifal, que é gravada pela Marisa também, e essa parceria o Renato e a Marisa se encontram na gravação póstuma, as 2 vozes são colocadas juntas. E eu conto como isso foi reconstituído. É um dos episódios. O outro é tentando mostrar exatamente como a obra do Renato se encravou no imaginário coletivo nacional, né? Eu costumo dizer que o Renato faz parte da MBP, que é a música brasileira popular, verdadeiramente popular, que é diferente da MPB, que são grandes nomes, consagrados, compositores que eu admiro, como Chico e Caetano, mas o Renato, a verdade é que o Renato tem mais músicas populares do que Chico e Caetano, músicas que todo brasileiro canta. Então, por isso que eu conto um pouco de como essa música do Renato atravessa gerações, que é impressionante, ela não se esgota na morte do Renato, muito pelo contrário. Recentemente, uma das músicas que o Renato gravou de forma despretensiosa, uma gravação caseira, virou tema de novela, tema de abertura de novela.
né? Boomerang Blues, né? Então, assim, é incrível como ele está sempre ecoando. Nas manifestações de 2013, um dos principais brados eram as músicas do Renato, Que País é Este? Que o Renato adquiriu um status de mítico que se compara ao dos grandes nomes da história da música popular mundial, do rock. Jim Morrison, Jimi Hendrix, John Lennon e tantos outros nomes, né? Eu costumo dizer que Renato vive nas ruas, Renato vive nas frases pichadas, Renato vive nas camisetas, Renato vive em posts de Instagram, né? Que o pessoal cita muito frases do Renato. Renato vive na minha filha adolescente, sabe, que não teve essa chance e que coloca e pergunta para mim, pai, como é que era um show da Legião Urbana? E Renato vive na sua obra também. Renato vive aqui, o filho da Revolução, do Carlos Marcelo. Convido a todos a conhecer, então, essa nova edição, a primeira em capa dura, né, pela editora Planeta, Renato Russo, o filho da Revolução. E contado por alguém que adora contar histórias. Sim, exatamente. De outras pessoas. É o que eu gosto. Na verdade, eu costumo me definir como um caça-palavras, né? Assim, eu gosto de contar histórias, seja histórias reais, como essas histórias do Renato, seja na ficção. Lancei recentemente um livro de ficção chamado Presos no Paraíso, um romance ambientado em Fernando de Noronha. Porque eu acho que é isso, acho que toda vez que a gente conta histórias, a gente ajuda a preservar não só a nossa memória, mas também a deixar um legado para quem está vindo. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. E a gente faz agora um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta a contar novas histórias, desta vez com a advogada Heloísa Corbe Bondan. Ela vai falar sobre os aspectos jurídicos que envolvem as biografias. Até já. Estamos de volta com o Iluminuras sobre biografias. No primeiro bloco, eu conversei com o jornalista e escritor Carlos Marcelo. Ele é biógrafo do cantor, líder da banda Legião Urbana, Renato Russo. Agora, no segundo bloco, ao meu lado, a advogada Heloísa Corbe Bondan, que vai explicar para a gente as questões jurídicas, os cuidados, né, Heloísa, que o escritor deve ter na hora de escrever, de contar a vida de alguém. Em primeiro lugar, obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço o convite. O que levar em consideração para não ter problemas com a justiça na hora de escrever uma biografia? Quando se escreve uma biografia, tem que ter muito cuidado com a questão pessoal da pessoa biografada, né? Ela é uma pessoa pública, mas hoje o entendimento do judiciário é que também deve se respeitar a honra, a intimidade, a vida privada da pessoa biografada. Ela é uma pessoa pública, nesses casos a gente se entende que a publicidade dela, de uma certa forma, relativiza a intimidade dela e a privacidade. Ela é uma pessoa que, mesmo que ela faça na sua vida privada, aquilo importa para a população. Então, uma pessoa biografada é uma pessoa que importa para a história. Então, os cuidados que alguém que pretenda escrever uma biografia tem que ter ela pode escrever a biografia, ela não precisa de uma autorização prévia, mas ela tem que resguardar, em primeiro lugar, escrever a verdade, né? Fazer uma investigação que somente relate o que é verídico e também que tenha esse balanço, né, de preservar o que é realmente importante para se contar uma história, né? Mesmo que já teve entendimentos de que a vida privada de alguém público é relativizada, isso não tira o direito da pessoa biografada de daqui a pouco se sentir ofendida e acionar o judiciário por essa razão. Você falou agora há pouco em autorização prévia, né, do biografado para autorizar ali a circulação daquela obra. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal, o Supremo decidiu que não há mais necessidade dessa autorização. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a decisão do Supremo, como era antes e, a partir do julgamento, qual é a realidade existente? Existe dois artigos no Código Civil, que é uma norma infraconstitucional, que dispunham como regra que era necessária uma autorização prévia de alguém se fosse criar uma obra ou escrever sobre essa pessoa. Se essa pessoa não desse autorização prévia ou entendesse que a obra que foi publicada ofendia
a honra ou a vida privada ou a imagem da pessoa, ela poderia entrar com uma ação pedindo a reparação do dano. Então, esse entendimento era anterior. O artigo do Código Civil era interpretado pelo Judiciário como uma forma de ser imprescindível a autorização prévia para se escrever uma obra biográfica. Então, antes do julgamento do STF, existiram vários processos em que se buscou retirar as obras, onde foram escritas obras biográficas, e o biografado se sentiu ofendido por alguma coisa ou outra e teve que entrar no judiciário para retirar as obras. Roberto Carlos é um caso. Teve também o caso do Guimarães Rosa, teve o caso do Garrincha. Então, eles entraram com ações para retirar os livros de circulação. O ponto específico, geralmente, se refere à violação da intimidade da pessoa. A violação da intimidade e da vida privada. A vida privada seria mais a questão fática do que ela faz, dos seus bens, do seu patrimônio. É um viés mais fático. E a intimidade é um viés mais emocional, que diz respeito aos teus sentimentos, aos teus valores. Então, esses dois pontos eram os focos de quem se sentia ofendido com alguma coisa escrita na sua obra biográfica. Mas cada caso é um caso, a matéria não está pacificada, o Supremo não colocou, digamos assim, um ponto final. Porque o biografado ele pode ainda recorrer quando se sentir ofendido, não é isso? Isso mesmo. Na verdade, o que ficou entendido é que não precisa mais uma autorização prévia, mas tudo que for posterior à publicação da obra dá direito ao biografado, se sentir ofendido, acionar o judiciário. Nós temos duas possibilidades, a área civil e penal também. Conforme o entendimento do Supremo, o ideal é que seja na esfera civil, né? Porque é uma questão de direitos civis da pessoa. Em alguns casos, teve também a ação penal por injúria e difamação. Mas o comum, o que mais aconteceu é que foi acionada a esfera civil. Bom, a ministra Carmen Lúcia, relatora do processo, presidente do Supremo Tribunal Federal na época, em 2015, na época do julgamento, ela, um voto brilhante, maravilhoso, ela falou durante o julgamento sobre censura, importância da história, que a vida humana é feita de histórias de seres humanos. A senhora acompanhou bem o julgamento, lembra de alguns trechos dos votos? Sim, o que achou? Eu vou dizer que um dos trechos que mais me marcou foi esse mesmo, que a vida humana é feita de seres humanos. E ela disse também que ela abordou sobre um olhar muito importante, de que a pessoa biografada, ela já é uma pessoa tão importante, ela uma vida pública, é uma pessoa pública que importa tanto para um país que ela faz parte da história. E a história de um país forma a sua cultura. Então, qualquer vedação a escrever a história de alguém público que de alguma forma ou outra influencia a cultura de um país, é uma forma de censura. É uma forma também de distorcer a história do país. Mas como é que funciona? Existe uma hierarquia entre direito à liberdade de expressão e o direito à intimidade, à violação da privacidade? Não existe hierarquia entre as normas constitucionais, especialmente os direitos fundamentais. O que existe é uma colisão das normas. Quando há uma colisão das normas, se analisa o caso concreto. O que acontece? Existe a liberdade de expressão, existe a liberdade de informar, de ser informado, de acesso à informação, existe a liberdade de pesquisa, de trabalho acadêmico, de trabalho artístico e cultural. Junto com essa liberdade de expressão, também existe a vedação à censura, de qualquer natureza, seja ideológica, política ou até cultural. E, de outro lado, existe a inviolabilidade da intimidade e da vida privada. Ambos os direitos são direitos fundamentais. Em alguns casos concretos, eles se colidem, mas, em especial no caso das biografias, ficou entendido que há uma prevalência prima facie da liberdade de expressão. Como falou Luiz Roberto Barroso, vedar a liberdade de expressão seria também vedar qualquer outro direito fundamental. Não existe como fazer valer outros direitos fundamentais sem priorizar a liberdade de expressão. Então, a própria Constituição Federal, ela já prevê que é inviolável a honra, a intimidade e a vida privada. Mas, logo depois, ela explica que, se violado, se houver algum abuso, a forma de reparação é através de indenização. Porque, como previa a norma infraconstitucional que exigia uma autorização, os ministros entendem
que a Constituição vê isso como uma forma de censura prévia. Uma pessoa, quando ela é pública, todos os seus atos importam, né? Ela diz a respeito da personalidade dela, que de alguma forma todos têm o direito de saber quem é essa pessoa que está influenciando tantos, né? Essa pessoa, ela forma a cultura de um país. Né? Que nem disse a ministra Carmen Lúcia, a cultura de um país depende intimamente das histórias que são contadas e dos livros que são escritos. Então, a biografia, ela entra nessa categoria como uma questão muito importante, porque ela é uma obra artística, é uma obra literária, mas ela é uma obra que retrata a história de um país. Que as histórias possam ser contadas com respeito, sem censura. É verdade. Né? Obrigada, Heloísa. E antes de terminar mais esta edição do programa Iluminuras, você confere agora o quadro Minuto Literário, com o nosso consultor e mestre em literatura, Paulo Paniaggo. A ideia da biografia é conseguir revelar para a gente, os leitores, o segredo de uma vida diferente, fora dos padrões convencionais. Começa na era moderna com James Boswell, fazendo a biografia do seu amigo Samuel Johnson. Eu acho que no Brasil passa, em grande parte, pela tendência ali de duas grandes linhas, né? Uma defendida pelo Rui Castro, que encontra sempre um personagem que tem uma ascensão pública muito grande, mas também uma decadência. Ele faz isso ao fazer a biografia do Garrincha, a biografia do Nelson Rodrigues, a biografia da Carmen Miranda. E, de outro lado, um biógrafo como Fernando Moraes, que é capaz de encontrar um personagem muito controverso publicamente, pelo menos. Então, assim, Chateaubriand, né, Paulo Coelho. Eu gosto também quando antropólogos, historiadores, como a Lilian Schwartz, se apropriam de personagens da literatura, como Lima Barreto, e faz uma biografia sensacional. Falando em biografias de grandes escritores, eu recomendo muito a biografia do Joseph Frank, a biografia do Dostoiévski, que é um belíssimo escritor. A biografia é sensacional e, sobretudo, o convite é sempre, quando você lê uma biografia dessa, é buscar a própria obra do Dostoiévski, no caso. E obrigada a você que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Lembrando que para rever este ou outros programas é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau!